Bom, nós estamos aqui há 12 dias, né, do segundo turno das eleições e a busca pelo voto dos indecisos é a tendência do momento. E sobre isso a gente vai conversar agora com o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muitíssimo bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui nesse começo de dia novamente com vocês, essa semana na terça, né? Pois é. Professor, sempre um prazer te ouvir, te receber por aqui. A gente vem acompanhando esse segundo turno com uma tônica bem alta, né? O nível das discussões está cada vez mais baixo, e juntando um pouquinho do que a gente já falou aqui no nosso noticiário, todo esse tapetão no TSE de proibição a menções X, a menções Y, acusações muito graves, né, que os candidatos fazem um contra o outro, esse assédio eleitoral também nas empresas. Eu acho que esse clima todo, professor, tem deixado até o cientista político mais pessimista de cabelos em pé, né? Olha, de cabelos em pé para mim tá um pouco difícil, né? Não é o seu caso, né, professor? Tá. Então, um problema a menos. De todo modo, Stephanie, você tocou um ponto que é crucial, não é? Nós estamos tendo um processo eleitoral completamente atípico. Eu, como cidadão, voto desde 89 na primeira eleição presidencial e, como profissional, acompanho desde as eleições de 1996, quando o Fernando Henrique foi eleito presidente da República. Não é? Nunca vi uma campanha em que houvesse esse tipo de constrangimento. Dono de empresas, dono de fazendas, dono de negócios, se colocando de uma maneira em que mobiliza ou algum tipo de constrangimento com a perda do emprego, ou algum tipo de benefício para poder votar naquele que é o candidato do próprio dono do negócio, né? Recentemente, vindo aqui para a Fundação Getúlio Vargas, vi alguns postos de gasolina, inclusive, estampando bandeiras enormes do Brasil, que nós sabemos tem a ver com a imagem de um determinado candidato, não é? Então, assim, é inadequado. Acho que as pessoas estão confundindo democracia, competição política com uso dos seus instrumentos para poder forçar as pessoas a se comportarem da maneira que ela quer. Isso fere a liberdade de voto, fere a liberdade de debate. E Stephanie e Rafael, se não houver um constrangimento muito forte daqui para frente, essa será a tendência das eleições para frente também. É bom lembrar que nós tivemos isso em 2018 já, o famoso caso da Ravan, que reuniu funcionários, que falou de inviabilizar negócios ou coisas dessa natureza. Então é um momento bastante delicado. Fora isso, a violência política, ela também não tem precedente nenhum, sobretudo em tempos democráticos, né? As pessoas estão constrangidas e com receio de revelar suas preferências, porque tem medo de ser agredida ou de ser constrangida publicamente. Nós precisamos afastar urgentemente este clima de hostilidade mútua desse país. E, obviamente, Stephanie e Rafael, os candidatos teriam um papel decisivo nesse processo, não é? Eu adiciono aqui o problema que o cantor Seu Jorge sofreu em Porto Alegre. Tá? Durante o final de um show que é de um crime do ponto de vista civilizatório, de indignidade, que não dá para a gente qualificar aqui. Então, esse é o país que nós estamos vivendo no momento. Quem está aí liderando o debate público, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, por exemplo, no caso do Seu Jorge, deveria dizer o seguinte: olha, vocês que fizeram isso com esse cantor, não façam em meu nome. E outra coisa, eu não quero o voto de vocês, porque eu não concordo com vocês. Ou existe, por parte das lideranças, um compromisso firme com a democracia, e não só retórico, né? Um compromisso firme com respeito às diferenças, e não só retórico, ou então nós estamos perdidos daqui para frente. Nós vamos ficar analisando todo dia um fato que é rigorosamente o mesmo, mas é um caso novo porque envolve pessoas diferentes. É isso. No caso do Seu Jorge, para quem eventualmente não tenha tomado contato com a história, ele estava fazendo um show em Porto Alegre e aí em determinado momento, acho que já no encerramento do show, ele se manifesta contrário à redução da maioridade penal. O presidente Bolsonaro tem falado muito nisso, né, que com um Congresso mais à direita e, em tese, ideologicamente mais afinado às ideias dele, eles conseguiriam avançar com a redução da maioridade penal, que em 2015 passou na Câmara, gestão Dilma, mas na Câmara, presidente Eduardo Cunha, está parado no Senado o projeto para reduzir de 18 para 16 anos a maioridade. Ele falou que era contra, porque na avaliação dele isso ia resultar em intensificar o encarceramento da juventude negra, né? E aí me parece que ele terminou o show e na hora em que ele foi se retirando do palco,
ele começou a ouvir gritos racistas por parte da plateia. Estou até aqui nas redes sociais do Seu Jorge, ele gravou um vídeo com a bandeira do Rio Grande do Sul logo atrás. Eu confesso que não ouvi ainda o que ele disse, mas vou ouvir daqui a pouquinho. É esse episódio que o professor está fazendo referência. Professor, eu queria seguir nessa linha tocada por você, pelo senhor e pela Stephanie aqui. E essa coisa do posto de combustível eu também vi ontem. Pátria e Família estava escrito com a bandeira do Brasil num posto de combustível lá perto de casa. Porque eu acompanho eleições como interessado há algum tempo também, como profissional desde o ano 2000. Por que o candidato Bolsonaro conseguiu galvanizar com tanta competência e despertar tanta paixão nesse segmento da sociedade, nessa faixa de renda um pouco mais alta, entre patrões, alguns empresários que querem, inclusive, provocar constrangimento aos seus funcionários para votar no candidato que eles julgam do alto da sabedoria, saber que é melhor do que o outro. Onde é que está esse encontro de almas, professor? Olha, Rafael, bem profunda a sua pergunta, mas vamos tentar entender um pouco, não é? Não, porque me parece isso, não é, professor? Eu nunca vi uma adesão dessa. Você está correto, Rafael, e talvez se nós olharmos para trás, existe uma falha do outro lado também, de sempre ter se colocado como aquele lado que defende os trabalhadores frente ao outro lado que defende os exploradores, né? Ou seja, a divisão do país, ela foi construída processualmente, não é? Por exemplo, quando a gente fala de esquerda, quer ver um debate que é absolutamente novo e a esquerda tem muita dificuldade de enfrentar, é o debate do empreendedorismo. Dos pequenos negócios, não é? Parece que é algo demonizado na empresa. E a direita pegou isso muito bem. Quando a gente vê os parlamentares que atuam na defesa dessa plataforma, não é? Que, de certa forma, fazem proposituras na defesa dessa plataforma, que são os pequenos negócios de toda a natureza, geralmente são parlamentares de direita. E a esquerda vê isso como uma nova manifestação de exploração do capitalismo, não é? Ou seja, se você continuar vendo o mundo dessa forma, nós e eles, o outro lado vai explorar o nós e eles de maneira muito mais adequada do ponto de vista das vantagens, porque o mundo está em crise. Você tem desemprego, perda de renda, e de repente chega um candidato que fala, olha, precisamos resgatar os valores da pátria, precisamos proteger o livre mercado e precisamos proteger a família, ele acaba tendo um discurso de agregação muito maior. Porque ele não se coloca no campo apenas de uma pauta econômica que é reduzida, não incorpora muita gente. Ou seja, para além da crítica à exploração, que proposta você tem? Professor, esse aspecto é muito importante, desculpa interrompê-lo, mas só queria pontuar algo que o senhor falou aí, essa falha do outro lado, não é? Porque ficar chamando 51, 52, 53, 50 milhões de fascistas e reacionários é ignorar uma demanda justa de metade do país que tem de ser ouvida, né? Você pode questionar a solução que o teu adversário está dando para essa demanda, mas a demanda está aí e falta ao pessoal ouvi-la e respeitá-la, né, professor? Sem dúvida alguma, tá? E outra coisa, para quem está no processo político, é muito mais conveniente, do ponto de vista da disputa, olhar para o para-brisa do que olhar para o retrovisor. Se você olha para o retrovisor, você vai chamar o outro de fascista porque lá atrás teve uma postura que você não gostou, vai chamar o outro de golpista porque lá atrás teve uma postura que você não gostou e quando você vê, você está sozinho novamente. Então, assim, quem faz política não pode fazer com ressentimento. Isso vale para qualquer pessoa. E outra questão que é muito importante, a democracia ela é substancialmente a soma de divergências. E não conflito nas diferenças, não é? O conflito nas diferenças na democracia vale quando é o embate de ideias, mas em busca do quê, Rafael e Stephanie? Em busca de acordo. Nós perdemos essa essência de explicitar nossas diferenças para poder construir algo comum. Nós estamos vivendo aquilo que chamavam de Fla-Flu, ou Corinthians e São Paulo, Internacional e Grêmio, que é um tem que se sobrepor ao outro, um tem que vencer o outro. Não, um país com a diversidade como nossa, que é algo extremamente valorizado no mundo todo, não é? Com um tamanho como o nosso e as desigualdades regionais que se mantêm unido, precisa ser valorizado nessa união.
e não ter um discurso de secessão, né? Que parece que, olha, se o Nordeste vota assim, o Nordeste não faz parte do Brasil. Se o Sul vota assim, porque o Sul é fascista. Se determinado estado vota 70% num determinado candidato, é porque esse estado não serve mais para o país. Não, não é assim, gente. Esse estado já votou no outro candidato, fez uma outra opção e vai fazer outra opção daqui para frente. Democracia é isso. A cada ciclo eleitoral, as pessoas têm o direito e a liberdade de fazer suas escolhas segundo seus critérios. Alguns adotam critérios econômicos, outros critérios religiosos, outros critérios ambientais, e a vida segue. O mais importante de tudo é que as pessoas se respeitem. Por quê? Porque por trás dessa divergência tem um país e tem vidas que vão seguir para frente. Tem fome, tem tantos problemas tão graves, né? Professor, Exato. Seria um prazer continuar aqui. Eu pegaria um café, ficaria nessa conversa aqui, ó, ao longo da manhã inteira. Mas a gente tem que seguir com o nosso noticiário. Eu vou te agradecer mais uma vez. Nós conversamos com o cientista político Marco Antônio Teixeira. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e mais uma vez nos atendeu aqui gentilmente. Muito obrigado, tenha um bom dia e viva a democracia. Obrigado, professor. Isso aí, professor.